E aí, beleza? Enquanto patrulhava a cidade de Nova York, o estômago do Homem-Aranha roncou de fome. Mesmo assim, ele tentou se controlar, já que precisava chegar à escola para o dia da foto. Este ano, Peter queria melhorar sua imagem na turma. Segundo ele, podia parecer vaidade, mas era uma forma de cuidar da própria reputação. Caso contrário, alguém faria isso por ele. Depois, ele reclamou que só o Homem de Ferro tinha um outdoor em Nova York, mesmo ele já tendo salvado a cidade várias vezes. Em vez de reconhecimento, ele recebia críticas do público, incentivadas pelo jornalista John Jonah Jameson, que o pintava como uma ameaça mascarada. De repente, um vendedor de rua o chamou e ofereceu um cachorro quente de graça como agradecimento. Emocionado, o Homem-Aranha se preparou para comer, mas seu sentido de aranha avisou que algo estava errado. Mesmo desconfiado, a fome falou mais alto. Antes de dar a mordida, sua mente tentou argumentar, mas seu estômago foi mais convincente. Assim que ele deu a primeira mordida, o vendedor revelou ser ninguém menos que Loki. Surpreso, o Homem-Aranha perguntou se Loki tinha cuspido na comida, mas ele garantiu que nunca seria tão cruel. Loki explicou que apenas encantou o lanche com seus poderes e imediatamente Homem-Aranha se transformou em um porco. Quando perguntou o motivo, Loki disse que era apenas uma vingança por ele ter atrapalhado seus planos da última vez. Segundo Loki, era uma lição com a velha moral de que você é o que come. O Homem-Aranha tentou forçá-lo a reverter o feitiço, mas Loki desviou facilmente. Quando estava prestes a zombar mais uma vez, o herói lançou teias na boca do trapaceiro. Nesse momento, uma névoa estranha cobriu a cidade e o som de uma trombeta ecoou à distância. Loki ficou pálido e disse que era hora de fugir, pois algo sério estava prestes a acontecer. Caçadores de Asgard surgiram do nada e logo miraram em Homem-Aranha, agora um porco. O líder anunciou que tinham encontrado sua presa e iniciou a caçada. Eles atacaram sem hesitar, com arqueiros disparando flechas. Desesperado, o Homem-Aranha fugiu para o parque, mas os caçadores destruíram tudo em seu caminho. Tentando escapar subindo numa árvore, ele pediu a um músico que tocasse outra melodia. Porém, o músico também era Loki disfarçado. Loki explicou que aquele era o dia da grande caçada selvagem de Asgard. Uma vez por ano, os melhores caçadores se reuniam para caçar um javali especial, que seria servido no grande banquete em Valhalla. Enquanto flechas choviam ao seu redor, o Homem-Aranha tentou se esconder numa lixeira, mas Loki continuava a expor seus esconderijos. Do nada, Thor apareceu. Ao ouvir os chifres de caça, percebeu que Loki só podia estar envolvido. O líder dos caçadores, Scourge, confrontou Thor, que agora protegia a presa. Thor pediu que a caçada fosse cancelada, mas Scourge lembrou que, pelas leis de Odin, nem mesmo um membro da realeza podia impedir. Thor lamentou que Loki tivesse arquitetado tudo com astúcia, e mesmo querendo, ele não podia parar a caçada oficialmente. No entanto, nada impedia Thor de atrasar os caçadores para dar tempo a Homem-Aranha. Thor então golpeou o chão com seu martelo, criando um tremor que interrompeu os perseguidores, pediu que Homem-Aranha fugisse, mas ao hesitar, Thor o carregou e correu com ele nos braços. Homem-Aranha ficou frustrado, pois de todos os heróis, teve que contar justo com aquele que não podia reverter o feitiço. Thor explicou que bastava sobreviver até o pôr do sol, pois a caçada terminaria nesse momento. Homem-Aranha se irritou quando Thor o chamou de porco-aranha. De longe, o som de lobos ecoava. Thor disse que estavam rastreando seu cheiro, então bateu com o martelo numa tampa de bueiro e o cobriu com água de esgoto, dizendo que isso mascararia seu aroma. Mesmo assim, Scourge e os caçadores os alcançaram. Thor alertou que o terreno favorecia os inimigos e sugeriu buscar refúgio em outro local. Thor mandou Homem-Aranha segurar seu martelo e o lançou até os arredores da escola. Homem-Aranha achou a ideia ruim e sugeriu enfrentá-los ali mesmo. Thor discordou, dizendo que era melhor buscar ajuda com Coulson e os outros. Homem-Aranha recusou com medo de ser zombado. Thor o arrastou pelos pés para dentro do prédio, mas ele preferia enfrentar os caçadores do que o vexame com os amigos. Mesmo assim, Thor pediu que deixasse o orgulho de lado. Convencido, Homem-Aranha procurou pelos colegas na escola, mas eles começaram a rir assim que viram sua forma. De repente, Loki apareceu de novo e ativou o alarme de incêndio para esvaziar o prédio, permitindo que os caçadores se aproximassem. Homem-Aranha se ofereceu para distrair os inimigos enquanto os outros se trocavam. Ele se escondeu no banheiro
banheiro, onde encontrou Stan Lee, que na verdade era Loki disfarçado. Os caçadores invadiram o banheiro, mas Homem-Aranha fugiu pelo teto. Lá fora, Nova o resgatou e o passou para Luke Cage, que por sua vez foi alcançado por Scourge. Então ele foi jogado para o Punho de Ferro. Enquanto isso, Coulson repreendia Thor por levar Homem-Aranha à escola, colocando os alunos em perigo. Como agente da SHIELD e diretor da escola, Coulson assumiu a liderança e começou a atirar nos caçadores. Thor se juntou a Coulson na defesa. Eles ordenaram que Homem-Aranha fosse protegido e levassem os alunos até a sala de detenção, que escondia uma base secreta da SHIELD. Nick Fury apareceu e levou todos para o Helicarrier, colocando a equipe em alerta máximo. Tigresa Branca achou exagero, já que estavam a milhares de metros do chão e os caçadores tinham ficado para trás. Mas um novo alarme avisou sobre objetos voadores. Eram os mesmos caçadores montados em lobos alados. Apesar das defesas do Helicarrier, os inimigos desviaram dos tiros e atacaram com lobos cuspindo fogo. A equipe de Homem-Aranha os enfrentou antes que derrubassem a nave. Vendo todos lutando por ele, Homem-Aranha refletiu sobre o quanto reclamava de não receber respeito, mas agora via pessoas arriscando tudo por sua vida. Loki, disfarçado de agente, ouviu o desabafo e resolveu atacá-lo de novo. Zombando, Loki disse que teria sido mais apropriado transformá-lo em uma galinha. Scourge afirmou que eles jamais venceriam o executor de Asgard, mas Thor e Coulson chegaram para ajudar. Homem-Aranha saiu da nave e desafiou Loki para um duelo. Loki cobriu a área com névoa verde, distraindo Thor, então Scourge aproveitou para derrubá-lo. Quando ia finalizar, Homem-Aranha apareceu e o enfrentou diretamente. Mesmo dando o seu melhor, foi derrotado e preso no chão. No momento em que Scourge preparava o golpe final, o sol se pôs e os chifres de caça soaram, encerrando oficialmente a caçada selvagem. Apesar da frustração, Scourge elogiou Homem-Aranha por ter sobrevivido até o fim. Loki quis continuar, mas os caçadores se recusaram. Eles seguiam um código e não permitiriam que Loki quebrasse as regras. Quando Loki pegou o machado, Thor o desarmou e Homem-Aranha o nocauteou com um soco. Ao voltar ao normal, os caçadores se surpreenderam ao descobrir que o javali era, na verdade, um humano. Thor explicou que Loki os enganou para fazê-los caçar por ele. Agora que a caçada tinha terminado, Thor se perguntou o que seria servido no banquete. Loki fugiu montado em um lobo e Scourge e os outros caçadores foram atrás dele, mas não sem antes elogiar Homem-Aranha, dizendo que ele teria sido um grande prêmio. Homem-Aranha agradeceu a todos pela ajuda, disse que pelo menos havia escapado do dia da foto na escola. Porém, Nova revelou que isso não era verdade. Ele mostrou a todos várias fotos de Homem-Aranha na forma de porco, tiradas durante o caos. Terminando assim o episódio Run Pig Run de Ultimate Spider-Man, animação de ficção científica e aventura de 2012. E eu espero você na próxima caçada.